Lula admite que correu risco de perder ministérios em votação no Congresso. Governo dá aval para o pacote de estímulo à venda de carros populares com redução de impostos. E você vai ver também. Especialistas alertam que proposta do carro popular pode gerar perda de 6 bilhões de reais em arrecadação. Empresário Tiago Brenan se torna réu em mais um processo e tem a 6ª prisão decretada. A Agência Europeia faz primeira transmissão ao vivo da história de Marte. O maior evento de arquitetura e decoração da América Latina chega à 36ª edição, com o tema Corpo e Morada. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Lula admitiu hoje as dificuldades na articulação política com o Congresso Nacional e reconheceu que o governo correu o risco de perder ministérios na votação da medida provisória que definiu a estrutura do Executivo. Lula disse ainda que não tem uma base sólida de apoio ao parlamento, em especial na Câmara dos Deputados. A versão que recebeu o aval da Câmara e do Senado tirou atribuições de algumas pastas, sobretudo dos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e dos Povos Indígenas. Com duração de 4 meses e gasto estimado em 500 milhões de reais, o governo Lula deu aval para o pacote de estímulo à venda de carros populares, com redução de impostos. O governo avalia incluir incentivo a caminhões nesse mesmo pacote. A medida para zerar o tributo e destravar empréstimos está em avaliação, mas o governo ainda não tomou uma decisão final. Economistas analisam que a proposta para a redução de impostos à indústria automobilística pode gerar a perda de 6 bilhões de reais em arrecadação em um ano. Mas a previsão é de que a regra vigore de 3 a 4 meses, o que pode fazer com que os cofres públicos deixem de arrecadar cerca de 1 a 2 bilhões neste período. Dias atrás, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que carros de até R$ 120 mil comercializados no Brasil podem ter descontos em impostos. O Ministério do Desenvolvimento diz que a proposta que prevê a redução de PIS, COFINS e IPI de veículos com preços de mercado para carros populares deve ser via medida provisória. E as vendas de veículos novos caíram em maio, com os consumidores aguardando o corte de impostos federais prometido pelo governo para realizar as compras. A nossa repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O balanço divulgado pela FenaBrave, a Associação das Concessionárias de Automóveis, revela queda de 5,6% nas vendas de veículos novos em maio. Isso na comparação com o mesmo mês de 2022. No total, pouco mais de 176 mil veículos foram comercializados no mês passado, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Junto à divulgação do balanço, a FenaBrave aproveitou para pedir que o governo acelere o lançamento do programa, que prevê descontos de 1,5% a 10,96% nos preços de carros que custam até R$ 120 mil. Segundo a entidade, concessionários teriam informado paralisação nas vendas porque o consumidor estaria aguardando o desconto entrar em vigor para só então efetuar a compra. Na comparação com o último mês de abril, foi registrada alta de quase 10% nas vendas de veículos novos em maio. Mas isso, de acordo com a FenaBrave, se deve aos 4 dias úteis a mais que o mês passado teve. Ainda assim, o crescimento das vendas desde o início do ano, que estava em quase 14,5% até abril, caiu para 9%, com 808 mil veículos licenciados entre janeiro e maio. E a indústria brasileira voltou a cair. Depois da alta de 1% em março, o IBGE informou hoje uma baixa de 0,6% em abril. Dos 25 ramos pesquisados, 16 ficaram no terreno negativo. O resultado ruim foi puxado pelos setores de alimentos, máquinas e equipamentos e automóveis.
O IBGE atribuiu a situação aos motivos de sempre: endividamento das famílias, baixo consumo, falta de peças e equipamentos e juros altos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira após o Senado dos Estados Unidos aprovar o acordo bipartidário que suspende aí o teto da dívida do país de 31 trilhões e 400 milhões de dólares, depois de semanas de impasse entre os democratas, partido do presidente Joe Biden, e os republicanos. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 1,04% e encerrou o dia cotada a R$ 4,95 na venda. E a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura anunciou hoje que os preços mundiais dos alimentos registraram queda de 1,6% em maio, ante o mês de abril, após a considerável redução do custo dos cereais e dos óleos vegetais. O índice de preços dos cereais retraiu 4,8% em um mês, consequência da queda de quase 10% do custo do milho, devido às perspectivas favoráveis de produção e à demanda menor das importações. Os preços do trigo, cujas reservas são abundantes, caíram 3,5% pela renovação do acordo que permite estabelecer corredores marítimos seguros no Mar Negro para transportar cereais ucranianos. Os preços dos óleos vegetais registraram queda ainda mais expressiva, de 8,7% em ritmo anual, o que significa um custo menor do que em maio de 2022. A safra excepcional de soja no Brasil, a grande oferta de canola e girassol e o aumento da produção de óleo de palma de difícil exportação também provocaram um forte impacto sobre os preços. O índice de preços do açúcar da FAO, no entanto, aumentou 5,5% em maio e registrou o quarto avanço mensal consecutivo. De acordo com a FAO, a disponibilidade mundial de açúcar enfrenta problemas ao mesmo tempo que existe uma preocupação com o impacto do fenômeno meteorológico El Niño nas colheitas da próxima temporada. E veja a seguir, a agência europeia faz primeira transmissão ao vivo da história de Marte. E ainda, o maior evento de arquitetura e decoração da América Latina chega à 36ª edição com o tema Corpo e Morada. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18h42 pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Donos de postos de gasolina são presos por ligação com a milícia. Kleber Oliveira da Silva, o Klebinho, foi preso em casa, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Os agentes da Polícia Civil saíram ontem para cumprir 42 mandados de busca e apreensão por lavagem de dinheiro. Na casa de um dos presos foram apreendidos 2 metralhadoras, munições, joias, dinheiro em espécie e muitos celulares. Segundo a polícia, Kleber tinha uma vida incompatível com seus rendimentos como dono de posto de gasolina. Ele esbanjava uma vida de luxo, como uma mansão em Búzios, terreno em Teresópolis, veículos, 3 carros de luxo e uma lancha. Um PM e um ex-PM também foram presos em flagrantes por porte de arma de fogo ilegal. Um mototaxista que estava seguindo a polícia e informando os milicianos foi conduzido à cidade da polícia. E suspeito de integrar quadrilha que roubava joalherias é preso no velório da própria mãe. Foragido da Justiça, Johnny Fernandes Lino da Silva foi preso no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio, nesta quarta-feira. Agora, a polícia tem o objetivo de achar outros integrantes do grupo, que conta com bandidos de outros estados. De acordo com os agentes, os criminosos agiram em Vassouras e em Volta Redonda, no sul do estado. Segundo as investigações, a quadrilha alugava um imóvel ao lado da joalheria e, à noite, faziam um buraco na parede, desativava o sistema de segurança e levava tudo. Segundo o delegado do caso, em apenas um furto, eles levaram
R$ 1 milhão em joias. E o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar uma das mais importantes premiações da gastronomia mundial. Esse evento lista um dos melhores 50 restaurantes da América Latina e já foi realizado no México, Argentina, Colômbia e no Peru. Em parceria com a Prefeitura, a premiação será no dia 28 de novembro no Hotel Copacabana Palace e vai reunir as pessoas mais influentes do cenário gastronômico da região. Eu fico por aqui e desejo a você um ótimo fim de semana. Segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Para você também, Anderson, um excelente fim de semana e até segunda-feira. Anderson, um ótimo fim de semana para você. Até mais. E olha só, o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou uma nova denúncia contra o empresário Thiago Brenan e decretou uma nova prisão preventiva. Brenan agora é réu em 9 processos por diferentes tipos de crimes. Além dos crimes de violência sexual, o empresário responde na justiça por tortura, ameaça, sequestro, cárcere privado, lesão corporal, corrupção de menores, calúnia, injúria e também difamação. Os crimes começaram a ser revelados no ano passado, depois que um vídeo mostrou o empresário agredindo a atriz Helena Gomes em uma academia em São Paulo. Brenan chegou a fugir para os Emirados Árabes, mas foi preso e extraditado para o Brasil e, desde abril, está na cadeia em São Paulo. Nos destaques internacionais, a Rússia acusou os Estados Unidos de hackearem milhares de celulares da Apple em um plano de espionagem. De acordo com o divulgado, o país teria utilizado um software de vigilância e comprometido milhares de iPhones, inclusive de assinantes domésticos russos e de diplomatas estrangeiros na Rússia e em países da antiga União Soviética. A Apple negou a acusação e afirmou que nunca trabalhou com qualquer governo para inserir um acesso clandestino em qualquer produto e nunca fará isso. O FSB afirmou que o complô mostrou uma estreita cooperação entre a Apple e a Agência de Segurança Nacional, órgão dos Estados Unidos responsável pela inteligência e segurança criptográfica e de comunicações. O FSB não forneceu evidências de que a Apple coordenou, cooperou ou teve conhecimento da campanha de espionagem. O Serviço Federal de Segurança da Rússia disse que os norte-americanos comprometeram diplomatas de Israel, Síria, China e membros da OTAN na campanha de espionagem. Não houve comentários das autoridades. E a Agência Espacial Europeia realizou hoje a primeira transmissão ao vivo de Marte, com o objetivo de comemorar o 20º aniversário da missão Mars Express, que desde 2004 registra o planeta vermelho. Com início às 13 horas no horário de Brasília, a transmissão durou quase 1 hora e trouxe novas fotos de Marte. A live apresentou novas imagens marcianas a cada 50 segundos. Os registros foram feitos e transmitidos diretamente da câmera de monitoramento visual que está a bordo do orbitador marciano de longa duração, mas ainda altamente produtivo da ESA. Essas então foram as imagens do planeta vermelho. E olha só, o rei Charles III iniciou hoje uma visita privada sozinho de vários dias à Romênia, a primeira do soberano fora do Reino Unido desde sua coroação no início de maio. O rei Charles III foi recebido em Bucareste com honras militares no Palácio Presidencial pelo chefe de Estado romeno Klaus Iohannis. Cerca de 300 pessoas participaram da cerimônia organizada em sua homenagem para celebrar o 25º aniversário de sua primeira visita ao país, antes de várias reuniões planejadas com autoridades e representantes da sociedade civil. O rei britânico destacou durante a cerimônia que sempre se sentiu em casa na Romênia. Charles III não está acompanhado por sua esposa Camila e a duração da viagem é desconhecida. Depois de deixar a capital, o rei viaja para a remota região da Transilvânia, no centro da Romênia, que costumava visitar quando ainda era príncipe de Gales. Charles afirma ser um parente distante de um príncipe do século XV conhecido como Vlad, o Empalador, que inspirou o personagem do Conde Drácula e afirma ter a Transilvânia em seu sangue.
E olha só, a fofura e a criatividade dos perfis com animais de estimação como protagonistas vem conquistando o coração de milhares de seguidores nas redes sociais. É isso mesmo, e a nossa repórter Caroline Pavoleri traz hoje uma pet influencer que virou a atração nas redes sociais. A Yorkshire Maggie vem conquistando o coração de muita gente. Boa noite, Carol. Boa noite, Maria Alice e Juliana, e a todos ligados aqui no Jornal das 18h30. Olha, o protagonismo pet vem conquistando mesmo os internautas desse país afora, especialmente com a recente popularização da tecnologia e o crescimento das redes sociais. O fenômeno pet influencer faz com que os bichos ganhem destaque nas redes através de vídeos curtos com conteúdos de temáticas diferentes que trazem leveza e diversão para o dia a dia corrido do brasileiro. A procura por esses conteúdos, que em alguns casos começou de forma despretensiosa entre os usuários do TikTok e Instagram, por exemplo, colocou o Brasil no segundo lugar do ranking mundial de países que mais consomem esse material, de acordo com a Decode, uma empresa de inteligência de mercado. E seguindo a tendência desses animais influencers que ganham a vida mostrando suas rotinas nas redes sociais, o Minuto Pet de hoje traz uma cachorrinha de 5 anos da cidade de São Paulo que já conquistou mais de 70 mil seguidores no Instagram. Acompanhe. Marcela, a pergunta que não quer calar, né? Como que surgiu a ideia de tornar a Maggie uma pet influencer fashionista? Então, desde que a Maggie chegou em casa, eu sempre quis, né, fazer um perfil pra ela, mais pra ficar postando as fotos dela. E aí eu pedia pra minha mãe, né, pedia, e ela nunca deixava. E aí até que teve um dia que ela cedeu, e aí eu postei um story. E aí fui postando os stories assim, muito simples, fui postando umas fotinhos no feed muito simples também. E aí teve um dia que eu quis fazer um Reels muito simples também, tipo, o Reels nem tinha graça. E aí esse Reels ele pegou, acho que 1 milhão de visualizações, 1,5 milhão mais ou menos. E aí eu fui postando e aí eles foram pegando tipo 2 milhões, 6 milhões. E Grace, agora com você, né, como tutora dela, né? Como que funciona o dia a dia da Maggie, dessa influencer fashionista? A Maggie, ela tem uma rotina como de um bebê, de uma criança. A mesma rotina que eu tive com os meus filhos, eu mantive com a Maggie. Eu tomo café da manhã, almoço, janta, ela brinca e dorme bastante, que ela está com 5 aninhos, né? E a gente tira um tempinho para alimentar o perfil dela. Aí a gente vai tirar as fotos, a gente faz os stories, né? E assim a gente vai fazendo dia a dia, organizando, respeitando sempre a espécie, o tempo dela. A gente sempre pensa, né, no bem-estar dela também. A gente nunca exige demais. E com relação à roupinha e os acessórios que a Maggie utiliza, né? Por exemplo, essa que ela tá vestida. É um recebido pago de vocês? Vocês compram? Ou são de pessoas que querem expor os produtos, né? São parcerias? A roupinha de hoje que a Maggie tá usando foi um presente que ela ganhou de aniversário. E o lacinho dela é da parceria que ela tem de laço, que a Maggie tem. Hoje em dia a gente só tem parcerias de laço. Ó, é bem lindinha, altinha. Ai, que linda! Coisa linda essa cachorrinha. Muito sucesso e felicidade para Maggie. Sexta que vem, vamos abordar um assunto sobre a saúde dos pets, a queda dos pelos. Bom final de semana a todos. Obrigada, Carol, e até a semana que vem. Carol, que fofura. Ótimo fim de semana para você. E olha só, para quem gosta de arquitetura, paisagismo, arte e designer, a melhor alternativa é visitar a Casa Cor de São Paulo, que está aberta ao público na capital paulista. Essa edição do evento conta com 5 áreas de exposições com novidades do setor e atrai turistas do mundo todo. Logo na entrada, a simulação de uma floresta replicada em vários outros ambientes da mostra, com suas cores, sons e aromas, levam o visitante a uma imersão nesse ambiente natural. A intenção aqui é promover a preservação da natureza por meio de ações sustentáveis. Mostra Casa Cor tem 36 anos, né? Então,
Nós temos os pilares que sustentam essa mostra, aquilo que nós acreditamos. E a sustentabilidade é um delas. Isso a gente começou há mais de 20 anos já falando de sustentabilidade. E sustentabilidade é um tema que não tem mais volta, né? E a acessibilidade é outro pilar da mostra, que além de ser acessível a pessoas que têm mobilidade reduzida, ainda traz esta casa aqui, toda adaptada. E não só para pessoas que utilizam cadeira de rodas, mas pessoas com deficiência visual, nanismo, idosos e até crianças. Isso porque tem mobília mais baixa e é toda comandada pela Alexa. Na Casa do Ser, luzes, cortinas, gavetas e até a posição da TV podem ser alteradas por meio de um comando direto à tecnologia, da sala para o quarto e vice-versa. A casa ainda é equipada com barras acessíveis, vaso sanitário automático e inscrições em braille. Temos um grupo de arquitetos que pensam nisso no seu dia a dia, que são especialistas nisso e foram convidados a assinar um espaço, é uma casa completa, pequena, né, de cerca de 70 metros quadrados, que traz toda essa comodidade, essa facilidade para pessoas com necessidades especiais. As marcas, elas lançam seus produtos aqui neste evento. Agora, tudo isso associado ao trabalho de arquitetos, de design de interiores, de paisagistas, que são, a gente considera, os melhores do mercado. Entre eles, a arquiteta urbanista social Esther Carro, que leva todo esse glamour para dentro de comunidades paulistas, com soluções de baixo custo. Por esse trabalho, ela foi convidada a assinar um ambiente nesta edição da mostra. Chamado de Espaço Motirô, o estúdio conta com quarto, cozinha e banheiro. A cama de casal aqui vira uma beliche para a família. Todos os armários da casa são feitos com o mesmo material para evitar o desperdício, assim como os pisos, revestimentos e bancadas, que também são iguais, para aproveitar as peças por completo, como explica o recepcionista do local, porta-voz da arquiteta responsável pela obra. Ela quis mostrar nesse espaço de 34 metros quadrados, por mais que esteja aqui na Casa Cor, ela quer mostrar a realidade de uma casa pequena e o quão pode ser bem aproveitado esses materiais num espaço pequeno e deixar assim bem amplo, bem dinâmico e com qualidade e levar arquitetura para a comunidade. E as pessoas pensam que é só para quem tem um poder aquisitivo alto, mas aqui demonstramos que é acessível a todos. Ao todo, a Casa Cor São Paulo apresenta 74 ambientes em um espaço de mais de 11 mil metros quadrados. A Casa Cor São Paulo acontece até o dia 6 de agosto, no Conjunto Nacional da Avenida Paulista. Para mais informações, acesse casacor.abril.com.br. Espaços lindos, né, Ju? Muito legal. Isso aí. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Obrigada pela companhia, ótimo fim de semana para você e até mais.